Tudo bem com você? Nesse vídeo a gente vai mostrar algumas telas do app Calculeira que canal de educação financeira pode mostrar quando estiver orientando investimentos no Tesouro Direto, né? Vai ser muito legal se você puder comentar com o canal que você acompanha, para que o canal possa produzir um material, um post, um vídeo. Ele pode fazer um vídeo sobre cada tela, pode fazer um mais geral, enfim, a gente quer mais ouvir a opinião dos canais a respeito do apoio que o app dá para investir, né? Para investir como? Para investir buscando as melhores combinações entre rentabilidade e risco, né? A gente já viu que é bem interessante você fazer isso, porque o resultado é bem melhor. Ficar num título longo só compensa quando a taxa está alta, quando a taxa está boa, ou seja, quando a rentabilidade futura desse título parece muito boa. Quando o mercado muda e a taxa cai, para esse título longo não compensa ficar. Muda tudo, você tem mais que repensar se faz sentido para você. Precisa olhar o seu imposto de renda para ver se não está para mudar de alíquota, porque a mudança de alíquota também é vantajosa, né? Esperar mudar uma alíquota tem um resultado interessante. Mas fora isso, você deve pensar seriamente em sair. Por quê? Porque depois, a taxa subindo, o preço vai cair e você vai ter uma desvalorização, né, da marcação a mercado. Na especulação é só você estar atento, atenta às variações que o mercado dá, né? Então, geralmente, quando você vai investir, quando você tem um valor disponível, né? Ou então quando você tem uma motivação muito grande de migrar de outra aplicação para vir para o Tesouro Direto. A gente vai ver como é interessante fazer contas, né, para você poder comparar entre os títulos. Você só consegue comparar entre os títulos com um elemento comum. E o elemento comum da análise econômica é o retorno. Então a calculadora oficial do Tesouro Direto, ela apresenta o retorno. Só que ela tem defeitos, a gente já viu esses defeitos em alguns vídeos. Primeiro, ela é muito lenta, né? Você tem que escolher de título em título, ir lá olhar, colocar todos os parâmetros. Depois ela não faz uma boa gestão da taxa de custódia. Tá? Se você compra um prefixado, a calculadora apresenta lá no final o valor das taxas de custódia. Se você só tiver uma quantia para investir, vamos dizer 15 mil reais, vai esperar 3, 4 anos, vai dar 20 mil reais, tá? Na liquidação, talvez. A questão é que a cada 6 meses você tem que pagar lá uma quantia relativa à taxa de custódia. Quem vai pagar isso para você? Se você não tiver esse planejamento. Problema, né? Você vai pensar que tem uma rentabilidade bem melhor na calculadora do Tesouro Direto e não é assim. Além disso, essa própria taxa de custódia vai depender da cotação do título em cada momento. E para você fazer essa cotação, você tem que projetar a taxa de juros. O Calculeira.com faz essa projeção para você com base no Focus. Está tudo bem explicado lá no app, tá? Então, realmente, para você definir bem o investimento, você tem que fazer essas considerações, né? Então, comparar entre todos os títulos, a gente vai ver aqui no Investir. Depois um resumo da carteira para você, na dúvida entre um título e outro, eu gostei de 2, 3 títulos, você vai avaliar como é que está na sua carteira hoje, para a questão da diversificação, né? As atualizações recentes têm interesse bastante grande, porque o Tesouro Direto você só tem 2, 3 atualizações por dia. Então, olhando no mercado futuro, você pode ter uma ideia se o mercado está subindo taxa ou caindo taxa. Se estiver subindo taxa, o que é que você faz? Você adia seu investimento para o próximo horário. Claro que esses horários nem sempre são os mesmos. Pode haver mudanças, então tem um certo risco aí. Mas tem valido a pena. Eu tenho mostrado aqui. E vamos ver a opinião do seu educador financeiro favorito, da sua educadora favorita, a respeito disso. E tem também alarmes, que depois que você faz o investimento, você não deve deixar ele. Não deve deixar de acompanhar, não deve deixar de monitorar. Então, o alarme personalizado ajuda você a fazer isso. Você define lá uma taxa
e o sistema vai informar. Vamos lá então. Então o que eu dizia? Primeira coisa, para você definir um momento de investir, geralmente é quando você tem um recurso. Mas hoje, por acaso, eu recebi um e-mail do calculeira.com informando que o mercado está com uma volatilidade alta. E realmente, o que aconteceu? Nessa primeira cotação do dia, um pré-fixado 2031 foi para 10,87. Estava 11,07, caiu 19 pontos base. Isso aqui fala que é da meia-noite, mas é baseado na taxa do final do dia de ontem, né? Do fechamento do dia de ontem. A última cotação foi em torno de 15 horas. Estava realmente nesse nível. E agora 10,87, caiu bastante, né? Isso pode ser também a motivação para trazer mais recursos para o Tesouro Direto para fazer um investimento. Não necessariamente nesse título, mas enfim, você tem que olhar todos. Mas vamos naquela ordem então, né? O seu educador financeiro, ele poderá comentar sobre cada uma das telas, como eu dizia. Pode fazer uma série bem interessante, evoluindo, né, no Tesouro Direto, agora que tem essa ferramenta. Essas contas manualmente são complicadas. Você pode fazer planilha. Esse foi o histórico, foi como a gente chegou até aqui, né? Tinha planilhas antes, só que é difícil de organizar tudo, né? Com o banco de dados você faz isso de forma bem mais eficiente realmente, organiza tudo. Deixa de tomar anotações de um lado e de outro, enfim. São poucas as telas do calculeiro.com, você vê elas aqui. Aqui estão 2, tá? E mais 6. Então na tela que é gratuita, na tela investir, vamos começar por ela. Já te diz que mercado foi que puxou mais recentemente. E as puxadas que o app faz são a cada meia hora, então você tem bastante próximo, né, uma coisa da outra. Então é difícil você perder uma cotação aqui com o calculeiro.com. Te fala como é que está a inflação no cenário Focus, entre 3% e até 13%, porque para esse mês de setembro está mais do que 1% agora. Essa atualização do Focus de ontem. A meta Selic está indo até 8,50 agora em 2022, tá? Partindo de 5,25, então tudo isso está sendo considerado lá. E apresenta aqui esse resumo que você pode olhar também. E depois o detalhe de cada um dos títulos. Então quem está na frente hoje é o prefixado, tem o que? O retorno mais alto. Está classificado por retorno aqui, tá? Classificado por retorno líquido. A taxa do prefixado 10,25. Já caiu um pouco, mas ele segue na frente. Segue bastante na frente, né? Mais que quase 20 pontos, né? Em relação ao CDI também, se você pode comparar. E aqui a previsão de chegar nessa rentabilidade é mantendo por um ano. Por quê? Porque o calculeiro.com analisa você manter até o vencimento e várias outras datas. E depois apresenta aqui a melhor, que é a que interessa realmente para o investidor, né? A taxa em um ano vai estar menor nessa previsão. Por quê? Porque o prefixado, a taxa dele vai convergir para Selic. Não para aquele 8,5 que é mais baixa lá na frente, né? No nosso caso aqui vai convergir para 6,5. Que é a previsão que está do Focus do 2024 da Selic, que é a que a gente continua estendendo a partir de 2024. Então é bem claro como é que a gente faz a projeção, você fica sabendo. Se você achar que tem um cenário que te dá uma informação melhor, você aí faz os seus ajustes, tá? Em planilha, que seja. Então você vê se essa diferença é suficiente, né? Essa diferença aqui de retorno é suficiente para você preferir esse título e vai para outro. Mais inflação, se você acha que tem no cenário, você vai dar uma preferência para o IPCA+, né? E assim por diante. Outro título que eu queria destacar é o IPCA 45, que você sabe que é aquele que mais responde na marcação ao mercado, que é o mais longo que não tem juros. Então a rentabilidade dele vai abaixo, né? Porque a previsão do cenário Focus é acalmar a inflação e ele vai reduzir mais lentamente a taxa de juros dele, tá? Se houver uma redução forte da taxa de juros rápida, aí o retorno dele vai reagir muito rapidamente, né? Então vale a pena você considerar sempre esse título, mas ele é o que tem a mais alta sensibilidade, né? O 55 com juros também a gente considera muito alto. E esse é um conceito que o próprio Tesouro Direto apresenta, né? Basta procurar módulo 2 Tesouro Direto e você vai ver no site oficial ainda.
Não está sendo muito promovido esse conteúdo, mas é um bom conteúdo. Então tá aqui como é que está sendo feita essa projeção de retorno, inclusive, né? Percentual do CDI, desse CDI projetado, né? E que inflação anual média estaria também embutida aí. Ok, partindo então para outra tela. A tela de resumo da carteira. Uma carteira concentrada aqui em prefixados, ó. Vamos ver aqui como é que tá. Interessante é cada um colocar a sua, né? Porque você vê bem. Não tem títulos com juros no momento, né? Esse aqui até você consegue no portal Tesouro Direto, mas esse gráfico já não, né? Com e sem juros. O gráfico que a gente incluiu aqui, por título também, você não tem lá no portal Tesouro Direto. Concentração em Selic 27, né? Em termos de rentabilidade líquida também, a mais alta é a amarelinha aqui, a mais baixa. Por sensibilidade, também interessante para você ver a questão do prazo, né, que você está investindo. Tem títulos muito longos aí na sua carteira? Não tem, né? Muito baixa, média e baixa. Tem também agrupamento por prazo. Aí são já questões que o próprio app apresenta, né, indicadores que o próprio app apresenta. Além de alíquota de imposto de renda. Uma parte dessa carteira está no 20%, né? Então isso é interessante, a carteira é relativamente nova, né? Passando agora para outra tela, para atualizações recentes. Nessa tela você vai sentir o quê? Duas informações principalmente, né? Em que horários é que o Tesouro Direto tem apresentado atualizações, tem mudado os preços, né? Então, acabamos de começar o dia aqui 2 vezes, porque ele fez não houve mudança de taxa, tá? Mas atualizou 2 vezes, está registrado. Mas antes disso, ontem, final do dia, 15h20. E 13 horas também, antes disso, meio-dia. Essa de 13 horas é bem incomum. Então, o que eu diria? Ontem foi um dia bastante movimentado até, né? Teve mais uma cotação aqui, 10 horas, é um pouco incomum. O que você pode esperar? Vai mudar 11 horas ou mais tardar meio-dia, tá? Então, você guarda essa informação se ele mantiver o padrão, né? Como é que as taxas estão se comportando? Aqui ele repetiu muito bem, mas veio caindo, né? Caiu, depois subiu, de lá tem caído. Essa queda relevante agora, 10 pontos no 24, no 45, 9 pontos, 19 pontos no 31, que a gente já tinha visto que o alarme chegou, né? Então, aquela questão, você vê como é que está o comportamento no seu home broker, né? Como é que está no mercado futuro. O home broker é a melhor forma para você ver isso. Então, os títulos do mercado futuro que eu acompanho são esses aqui. DI F26, o equivalente ao pré-2026. O demais pré, né? Sempre a letra F relativa a janeiro. Você tem como conseguir esses códigos na internet. Aqui já é o IPCA 26, o IPCA 35, tá? Veja que é outra mês, né, de vencimento. E você acompanha aqui, desde o fechamento até a cotação mais recente. Então, o IPCA 26 está subindo, pouquinho, né? De 24 para lá, muito pouca evolução. E os DIs estão em queda em relação à abertura. A questão é você ver, depois que o Tesouro Direto atualizou, como é que ele evoluiria. Então, pouco antes das 11, ou das 11h30, se você acreditar que só vai mudar meio-dia, os preços no Tesouro Direto, você viria aqui. Primeiro você marca, né? 9h30 da manhã, está dando, vamos dizer aqui, no pré, 10h23. Se 11h30, isso aqui for de 10h23 para 10h30, quer dizer que o mercado futuro está em alta. O que você deve fazer se você quer esse título? Você deve esperar o Tesouro Direto reagir a essa oscilação no mercado e subir a taxa lá. Então você não compra. Se ao contrário for de 10h23 para 10h15, provavelmente o Tesouro Direto também vai acompanhar. A questão com o tempo de tela você pega e você vai em frente. Note que, em termos financeiros, a quantidade de negócios dos títulos atrelados ao IPCA é bem mais baixa. O volume maior é no pré pequeno, no pré de curto prazo. Aqui também tem um volume razoável.
Então aqui já não é tão assertivo, né, o mercado futuro a respeito do comportamento do título. Por isso até que a gente fala que o IPCA mais 45, quem dá liquidez realmente é o Tesouro Direto. Porque você vê baixo volume no mercado futuro, né? Enfim, as explicações que seu educador financeiro dará, sua educadora financeira dará, serão muito valiosas também nesse ponto. Voltando no app mais uma vez, vamos ver mais uma tela que a gente consulta bastante aqui quando vai fazer investimento, que é o alarme personalizado. Na verdade, depois de fazer o investimento, né, é que é interessante você definir um alarme para você acompanhar como é que ele vai. No caso aqui, a gente falou sobre investimento no pré-26, cuja taxa para investir tinha caído de 10,43 para 10,25. Então eu vou excluir aqui esses alarmes que lá estavam, que é muito fácil também, tá? E vou incluir um alarme para o pré-26. Taxa para investir, você fez em 10,25. No 26, né? Vou botar igual ou menor, para você ter uma ideia se o mercado está despencando muito, talvez seja o caso de você sair na marcação, né? 10 não, vamos dizer 9,50. Seria um patamar, né? Que seria interessante você receber um alarme para quê? Para vender direto? Não. Para você reavaliar como é que está o mercado. Então isso é um complemento, né? O que facilita bem a vida de quem investe, porque você por e-mail recebe atualizações, né? Não só aquela geral, né? Todo mundo recebe, mas o personalizado também, que é uma taxa que você define. Tá bem? Então a gente percorreu aí rapidamente essas 4 telas e ficamos na expectativa de educadores financeiros também passarem por elas e darem sua opinião a respeito das telas, a forma como eles observam, os conceitos que eles têm visto por aí, os conceitos do próprio Tesouro Direto que eles acham que são válidos ou não, enfim. Tudo no sentido de aproximar, né, esses conceitos do Tesouro Direto para que você possa obter melhores resultados. O seguinte vídeo dessa série será sobre o resgate antecipado. Então logo mais você deve receber essa notificação e a discussão para esse momento bem especial de quem investe no Tesouro Direto promete. Tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.